Muitas pessoas desconhecem que o valor nem sempre está no preço. A grande estratégia da vida é insistir pela constante busca pelo aprimoramento. Grandes mentes discutem grandes ideias, o que nos leva a descobrir que o detalhe não está na força, e sim na inteligência. Se tiver que usar a força, que seja a força de vontade, pois será ela que não permitirá que você baixe a cabeça. Está no ar o programa Gerando Valores. Nosso convidado é paranaense, nasceu na cidade de Munhoz de Melo, há 56 anos. É casado, pai de 4 filhos e tem 4 netos. Era agricultor até decidir encarar a cidade grande aos 18 anos. Foi servente de pedreiro, motorista e vendedor. Em 1983, se mudou para Americana. Aí começa uma transformação de vida, que ainda assim não foi fácil, mas ele venceu e hoje vai compartilhar a sua experiência empreendedora. José Caldeira. Ele preside uma das grandes marcas do mercado de vestuário masculino e feminino no estado de São Paulo, Primícia Lingerie. Senhor Caldeira, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de podermos estar falando um pouco da nossa história. Tá certo, eu queria que o senhor começasse falando o seguinte, de homem do campo para homem da cidade. Como é que foi essa mudança da área rural para a grande cidade? Na realidade, é a necessidade. A gente era agricultor devido às dificuldades do campo, a dificuldade e também em trabalhar com a plantação de café, a geada também de 76. Nos deixou numa situação financeira muito difícil. Aí a necessidade de buscar novas oportunidades, buscar uma região para se trabalhar. E na época no Paraná se falava muito em Campinas. Aí juntamos um grupinho de amigos, mas meu irmão viemos para Campinas nos aventurar. E acabei ficando em Campinas. E como é que foi a sua chegada? O senhor chegou a se assustar com a cidade grande? Porque veio do campo, né? E o campo é bem diferente, né? Como é que foi essa situação? Na realidade, eu queria voltar no mesmo ônibus. Na hora que eu vi o tamanho da cidade, o movimento de pessoas, para mim foi muito difícil. Mas, ou infelizmente ou felizmente, eu não tinha condições financeiras de voltar. Eu vim para ficar e ficar mesmo. E graças a Deus por isso, mais um pouco adiante, eu consegui entender que já era um projeto de Deus na minha vida. E eu tinha que ficar mesmo. Passei muita dificuldade, cheguei a dormir até na própria rodoviária, mas foi uma luta, foi muito difícil, assustador, mas valeu a pena o sacrifício, valeu a pena tentar e persistir. Eu queria que as pessoas entendessem até mesmo o seguinte, como é esse homem do campo e como é essa pessoa chegar numa cidade que é totalmente diferente daquela vida que ela tinha antes. O senhor disse que algumas coisas chegavam a te assustar, até mesmo o barulho do telefone. Conta pra gente esses sustos que o senhor tomou na cidade grande aqui. É porque a gente, quando fala era da roça, então o pessoal que está nos assistindo vai ter noção da roça de hoje. Mas não é de uma roça de 40 anos atrás. A gente não tinha energia, não tinha televisão, não tinha um rádio a pilha. Então as notícias que a gente tinha era direto de Brasília, a gente não tinha contato com telefone, com TV, com metrô, com elevador, não existia isso. Era uma vida muito simples e muito regrada. Então quando você sai de uma situação de desconforto que era, você vem para uma cidade grande que é totalmente o oposto. Não se fala bom dia, não se fala boa tarde, não se cumprimenta, e é tudo muito difícil e muito corrido. Então a gente acaba assustando, é uma transição na vida muito grande, muito rápida. E aí você vem de um local que você conhece todo mundo para onde você não conhece ninguém. Então para se adaptar ou se readaptar nessa situação é muito difícil. Você tem que ser realmente perseverante, senão desiste de tudo. Como é que você se virava aqui na cidade? Eu procurei serviço na época 30 dias e não achava. Em 79 tinha uma crise também de trabalho. Aí eu comecei a carregar caminhão de papelão à noite. Uma coisa que eu nunca tinha feito, perder sono. Comecei a carregar caminhão de papelão e acabei arrumando um serviço na transportadora. E aí eu comecei a me virar, aluguei um cômodo e comprei minhas coisinhas e
Fui fazer minha comida, fui me virar. Fui aprender que também até então era minha mãe que fazia tudo, né? Então foi uma mudança muito radical que hoje eu agradeço, porque eu aprendi muito com todo esse sofrimento. Chegou a ter assim, alguma vontade de voltar para o campo, a falar, poxa, eu não vou continuar, tá difícil, tá complicado, essa vida não é para mim? Chegou a acontecer isso? Muitas vezes. Muitas Como é e que muitas foi? Conta vezes. pra gente essa experiência. É porque até hoje eu sou muito familiar. Eu acho que família é projeto de Deus, é o princípio de Deus, né? Aí você sai de um berço familiar, você vem para um cômodo sozinho. Quando chega o final de semana, você desmonta. Então a vontade de voltar era constante. Mas aí eu ia voltar para o mesmo. Lá eu já sabia como é que era. Eu vivi lá há 18 anos. Então aqui era o novo. Então era aqui que eu tinha a possibilidade de crescer, de aprender, de me tornar algum profissional em alguma área, porque na verdade quando você sai da lavoura e vem para a cidade, você vem sem profissão. Então você tem que começar da estaca zero e você vê onde que você quer chegar, que caminho que você vai seguir para você se transformar num profissional em alguma área. Então esse era o meu objetivo. Eu parti para o lado da transportadora, eu fui de carregador a gerente. Então desde a época de menino, eu sempre fui muito persistente naquilo que eu me propus a fazer. E sempre trabalhei mais do que o patrão precisava. Eu nunca fiz só aquilo que era determinado para mim fazer, nunca. Sempre fiz algo a mais para o patrão ou para a empresa. E aí eu fui crescendo dentro da empresa até chegar a gerente. Entendeu? Então foi melhorando a situação, eu fui me confortando aqui, fui arrumando amigos, fui me tornando um profissional, fui melhorando a vida financeira. Então as coisas vão se ajeitando, mas isso demorou praticamente 2 anos até eu me ajeitar, me equilibrar. E, inclusive, o senhor disse no início que quando veio para a cidade grande, não veio sozinho, né? Só ficou o senhor, as pessoas voltaram ou todos permaneceram ali junto? Não, a gente veio em 4 pessoas. Eu, meu irmão mais velho, que hoje infelizmente já não existe, e mais 2 amigos. Mas eles tinham um dinheirinho a mais, então quando a situação apertou, depois de 40 dias, compraram passagem e voltaram. E eu não tinha essa condição de voltar. Então eu tinha que ficar mesmo. Então eu acabei ficando, acabei me virando para ir comendo e bebendo. Eu tinha que balancear a minha alimentação, que eu tinha dinheiro para circular ou dinheiro para comer. Então, eu fazia uma refeição por dia, tipo 2 horas, 2h30, para equilibrar o dia. E aí eu fazia Campinas, Hortolândia, Valinha, andando a pé. Não tinha condições de ficar pegando circular, porque senão esgotava meus pequenos recursos de vez. Então eu tive que fazer algumas adaptações para ficar. Mas... Me fala uma coisa, quem é a Ivanete na sua vida? A Ivanete é um presente de Deus. É minha esposa, é uma mulher muito sábia, ela é a base da nossa casa, ela é uma baita mãe, uma baita esposa, é um presente de Deus na minha vida. E o que representa a participação dela na sua vida, juntamente com a sua família hoje, no seu dia a dia? A Ivanete, ela é ajudadora, ela é orientadora, ela é parceira, ela é cheia de ideia, ela é elétrica, não tem dia, não tem hora, é incansável. Então, é por isso que eu falo que ela é um presente de Deus, é uma mulher sábia, é uma mulher de Deus também. Ela é a nossa base dentro de casa ali, é ela que comanda tudo. E eu nem quero mandar em casa, é ela que manda mesmo. Tá certo, inclusive até a Bíblia mesmo diz, né, que a mulher sábia, ela edifica, né, a sua casa, né? Exato. É isso aí. O programa Gerando Valores dá um tempo, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta, você vai conhecer o que aconteceu na vida do Sr. Caldeira. É uma coisa impressionante, tá? Não sai daí, tá? O programa Gerando Valores volta e eu conto aqui ainda com a sua presença. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? O programa Gerando Valores está de volta, recebendo aqui em nossos estúdios José Caldeira, presidente
da Primícia Lingerie. Sr. Caldeira, antes do mercado, entendeu, de vestuário, o senhor investiu em semijoias. Como é que foi essa experiência? Experiência boa. Eu saí de transporte e fui para a produção de semijoia, uma área totalmente oposta uma da outra, mas era na época um segmento muito bom. Consegui crescer financeiramente, consegui também montar uma fundição que eu fabricava prata e ouro, e fomos trabalhando e fomos crescendo e ganhando experiência no próprio mercado na época, nesse segmento, até vir a crise de 95, quando entrou a China, né? A China entrou com produtos semelhantes, não tinha qualidade, mas era muito competitivo. E aí acabou gerando um desconforto no próprio ramo. Mas foi uma experiência muito boa, que nos trouxe, acabou nos trazendo até aqui hoje, no novo segmento. Foi muito bom essa experiência com joia. Tá, de servente de pedreiro a proprietário de uma grande marca, como é que nasceu a Primícia? A Primícia, eu costumo dizer, e tenho absoluta certeza, que já era um projeto de Deus na minha vida, ela é um presente de Deus. Esse nome, inclusive, foi gerado pela palavra de Deus. Então, a primícia somos nós para Deus, e a primícia na minha vida também é o que vem primeiro, a gente luta por ela todos os dias. Então, de servente de pedreiro a dono de empresa, existe uma diferença muito grande, mas também existe um caminho longo a ser percorrido de um ponto a outro. Então, é uma luta, é uma batalha, é um objetivo. Então, a gente até serve de parâmetro para quem está desorientado, buscando alguma situação, que existe a possibilidade de crescer, existe mercado para todo mundo e existe possibilidade também até mesmo para um servente de pedreiro. Pois é. Aproveitando esse gancho aí, quais foram as dificuldades que o senhor teve assim, no início da empresa? No início da Primícia, as dificuldades foram muitas, porque a falta de conhecimento do segmento. A minha esposa conhecia um pouco mais, porque ela já era costureira, e ela costurava em casa como fashionista para uma empresa do segmento. A gente tinha um conhecimento pouco de área de produção, mas de acessórios, de fornecedores, de mercado, a gente não tinha o conhecimento. E quando a gente vai criar um projeto, ou vai fazer ele funcionar, você não encontra parceiro. Mesmo porque você está se tornando um concorrente no mercado. E para você tirar alguma informação, teria que ser com alguém que já é da área. E aí pouca gente se propõe a te dar alguma informação para você poder trabalhar, poder criar. Foi muito difícil. É uma situação interessante. A gente sabe que o varejo dentro desse mercado, ele é muito competitivo, é muito complicado também. Como é que foi desafiar grandes marcas? Como é que foi desafiar essa concorrência? Na realidade, Alexandre, nós não partimos para o desafio de grandes marcas, não partimos para a competitividade. A gente viu uma lacuna, uma brecha no mercado muito grande entre as grandes marcas e as pequenas marcas. Grande marca com grandes preços e pequena marca sem preço e sem qualidade. Então a gente viu que dava para entrar no meio desses dois pontos com qualidade e com preço intermediário. Foi aí que a gente entrou. Começamos a trabalhar muito sério, com muita qualidade e com muito respeito com os que já estavam no mercado. E a gente foi achando nosso espaço e foi crescendo para se transformar no que é hoje a Primícia. Tá, hoje vocês têm mais de 200 empregados. Como é que é a sua relação hoje com o seu colaborador? Eu costumo dizer que a Primícia, ou a empresa, ou a marca, sem a nossa equipe, não é nada. Entendeu? Hoje fica muito difícil eu saber o nome de todos os funcionários, mas eu converso com todos, cumprimento todos, e uma boa parte eu chamo por nome porque começou com a gente. Então a gente tem uma parceria muito boa com eles, tem um relacionamento muito bom, e como eu te disse, não existe empresa sem funcionário. Então, quem tenha funcionários bons, pague bem, dê valor e trate como parceiro. Importante isso. O senhor conseguiu inserir a família dentro do dia a dia da empresa também? Seus filhos trabalham com o senhor ou não? Eu tenho meu filho mais velho e a minha filha, o Jefferson e a Jaqueline, chegaram até a marca própria deles,
chegaram a ter 4 lojas também, mas pela própria dificuldade do mercado, eles não conseguiram permanecer. Estão ainda no mercado, mas muito devagar. Não trabalha comigo. Mas eu tenho mais 2 filhos, que um é financeiro e o outro está se aprimorando na parte comercial, que é o caçula, tem 15 anos, já está dentro da empresa, está trabalhando. Ele está trabalhando na área comercial, já viaja para as feiras, para os Estados Unidos, já fala inglês, já está buscando novos horizontes para a empresa. Então, colocando um sangue novo, uma força nova, para ajudar eu e a Ivonete, que já estão começando a ficar cansados. Tá certo, interessante. Eu queria que o senhor falasse para a gente o seguinte: que situação olhar para trás faz diferença? Em toda situação. Eu costumo dizer para minha família e para meus amigos que a gente tem que olhar para trás todos os dias. Porque se você olhar para trás, você começa a ver de onde você veio. E você sabendo de onde você veio, você não vai usar pessoas de escada, você não vai ser orgulhoso, não vai desfazer de pessoa, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu quero chegar. E aonde eu vou chegar. Né? É verdade. Só falando dessa situação, talvez a gente tenha até algum telespectador que acompanha, que está um pouco perdido, como o senhor falou, sem uma orientação correta para a vida. Nesse mercado difícil hoje, o senhor que inclusive já foi vendedor, já passou por diversas experiências, que conselho fica hoje para uma pessoa que está de repente em casa, perdeu o emprego, e que solução que ela pode buscar hoje para poder dar uma retomada na vida dela? Alexandre, como eu sou evangélico, então eu acredito que primeiramente buscar em Deus. Deus é a resposta para todas as nossas perguntas. E eu diria para o telespectador que não se deve abaixar a cabeça nunca, porque abaixar a cabeça é o caminho mais fácil. É o caminho dos fracos, desistir. Deve lutar, perseverar, porque há mercado para tudo, para todos trabalhar. Se não dá numa área, vamos partir para outra. E essa crise que está aí, ela é mais anunciada do que real. Então, existe trabalho sim, quem quer trabalhar, existe possibilidade, não pode desanimar. Porque desanimar é o caminho mais fácil, tem que lutar, porque se quer ter vitória, primeiro tem que passar pelas lutas. É isso aí, essa é a voz da experiência. José Caldeira, presidente aqui da Primícia Lingerie. O programa Gerando Valores dá um tempo e daqui a pouquinho estaremos de volta. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? O programa Gerando Valores está de volta, recebendo aqui José Caldeira, presidente da Primícia Lingerie. Tá, senhor Caldeira, a Primícia está caminhando já para 2 décadas de existência. Quais foram as mudanças significativas que a empresa sofreu nesse meio período aí? O que aconteceu? Aconteceu bastante coisa, né, de quando ela nasceu para hoje. Primeiramente que ela nasceu uma empresa doméstica. E aí ela foi ganhando corpo, ganhando proporção no mercado, tivemos que mudar para uma área própria. E aí também, nesse crescimento, descobrimos que a gente tinha um maquinário todo mecânico. A gente teve que comprar um maquinário todo eletrônico, pneumático, então houve grandes mudanças na nossa produção, na nossa qualidade. Descobrimos também que já não valeria a pena mais fazer um corte manual, o corte são automáticos. Aí você tem que investir em maquinária importada. Então, a Primícia ela vem numa crescente desde quando ela nasceu. Hoje a empresa, na nossa região, é a empresa que trabalha com mais tecnologia aqui no interior do estado, eu creio. A tecnologia hoje é indispensável, né, para que os trabalhos eles sejam muito mais recompensáveis. Para você ser competitivo, você tem que ter tecnologia, você tem que ter produção, você tem que reduzir custos, você tem que ter acabamento, você tem que ter qualidade.
Então, você não consegue tudo isso se você não partir para a parte de tecnologia dentro da sua empresa. Vocês trabalham muito o planejamento a médio, curto e longo prazo? Tem que trabalhar, Alexandre, porque a empresa que não tem um cronograma para trabalhar ou para crescer ou para investir, ela corre um grande risco, na realidade, porque o mercado ele está muito justo hoje e não dá para brincar de ser empresário, não dá para brincar de crescer. Então você tem que trabalhar assim no fio da navalha mesmo e com um cronograma e trabalhar sério. Para crescer, primeiro você tem que ver os caminhos para você crescer e no que você vai investir e de que forma. Porque o mercado não deixa margem para erro mais não. Hoje a Primícia está onde? Quais são os municípios que ela atua aqui no estado? Primícia hoje ela tem loja em Piracicaba, Santa Bárbara tem 2, Americana tem 4, Sumaré, Campinas, e aí tem a franquia em Hortolândia, Santa Bárbara tem uma e Rio Claro. Na sua visão, o que falta a ser conquistado ainda pela Primícia nesse mercado? Alexandre, questão de conquistar é um negócio meio ingrato de falar, né? Eu sou muito grato pelo que eu já conquistei, mas eu vejo que ainda tem muito para conquistar. A Primícia era uma empresa regional. Eu trabalho na minha região. Poderia abrir o leque para o estado e poderia abrir o leque para o Brasil. Então tem muito mercado para se trabalhar e tem muito a ser conquistado ainda. Mas o senhor acha assim que, por exemplo, está dentro do cronograma de vocês ampliar mais ainda? É possível aumentar ainda mais aqui no próprio estado de São Paulo ou de repente ir para fora do estado também? É possível. Hoje daria para transformar a Primícia em 3 vezes maior, trabalhando só dentro do estado. Entendeu? Isso já é uma missão para os jovens, de 15 para 22 anos que está lá dentro. Pois é, serviço tem muito, né? Serviço tem bastante, campo para trabalhar existe muito. Tá, o mercado de franquia parece que vocês apostaram nele também, né? Como é que tem sido essa experiência? A franquia, na verdade, ela se torna um parceiro da empresa, ela é um cliente, ela ajuda a escoar a nossa produção, se forma uma parceria. O produtor da marca, a marca e o franqueado. Que expectativa que o senhor faz, se a gente analisar, por exemplo, daqui a 5, 10 anos, dentro desse mercado de vocês hoje? A expectativa, Alexandre, é sempre de crescimento. A gente não pode nem pensar o contrário. Apesar do cenário hoje dizer o contrário, mas a expectativa da gente é de crescimento, é de melhorar, é de investir, estamos investindo na marca, na empresa, tem expectativa de novas lojas, então a gente está sempre olhando para frente que para trás só deve olhar para saber de onde veio mesmo. Na história do senhor não deixa dúvidas de que o senhor foi um empregado, um funcionário, um colaborador diferenciado. E certamente acaba tomando base a sua própria história. Hoje, tá, no século que estamos, como tem que ser, certo, hoje o funcionário ideal? O funcionário, eu costumo dizer que ele nunca pode fazer só aquilo que o patrão determina. O funcionário que quer crescer, que quer ser dono do seu próprio negócio, ele tem que propor a fazer sempre algo a mais do que a empresa pede. Porque aí há crescimento dentro da própria empresa, porque o patrão está sempre olhando em todos os funcionários. Quem pode crescer, quem pode mudar de cargo, quem pode ser investido, quem pode pagar uma faculdade, pode pagar um curso. A Primícia tem por costume de pagar faculdade, pagar cursos técnicos, entendeu? Para as costureiras, para os eletricistas, para os administradores da empresa, para o financeiro, para o fiscal. Tem vários funcionários que a gente paga a faculdade. Interessante isso. Mas para quem que a empresa em quem a empresa vai investir? De quem realmente veste a camisa da empresa e transpira nela, soa. Vestir nela e ficar com ela só vestida não é suficiente. Tem que molhar o pano, tem que suar, tem que trabalhar. Tem que mostrar para o patrão que ele é um funcionário diferente. Que daí o patrão vai acreditar e vai investir. Então eu acho que é isso aí. Um detalhe importante mesmo que a gente está, dentro dessa linha que a gente está conversando, às vezes assim, o funcionário está trabalhando e imagina assim, poxa, estou trabalhando aqui, mas eu acho que ninguém está prestando atenção no que eu estou fazendo, ou não está atento nisso e tal. Muito pelo contrário, né? Às vezes o patrão tem a forma dele de analisar. Ele nunca deixa de acompanhar, ele sempre está atento nos pequenos detalhes ali. E só que em várias situações a pessoa que está ali trabalhando
não pode, não, às vezes não imagina que isso esteja acontecendo. O patrão, eu acho que ele não deve chegar no funcionário e falar que o funcionário é muito bom. Porque corre o risco do funcionário se estacionar por achar que é bom. Ele deve analisar e deve investir no funcionário, em parte de conhecimento, porque se ele vê algum valor no funcionário, ele tem que instigar esse funcionário, tem que investir no funcionário. E a gente tem feito isso e tem dado certo, a gente tem uma liderança de ouro dentro da Primícia. A gente tem gerente de produção que trabalha mais do que o próprio dono, na área comercial. A gente tem uma equipe hoje que eu digo para você com toda tranquilidade que são poucas empresas que têm. Hoje a sede de vocês ela tem 2.500 metros. Hoje vocês têm 220 funcionários. Quando o senhor chega, certo, e vê tudo isso que o senhor conseguiu construir, que sentimento que fica? Olha, rapaz, sentimento verdadeiro, eu diria para você que é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos meus colaboradores, gratidão à minha esposa, à nossa liderança, porque para quem veio para cá e não tinha possibilidade de voltar, aí você consegue ver tudo aquilo lá e um sentimento de muita responsabilidade. Porque você ter a empresa é uma coisa, agora você manter a empresa e você ser correto o máximo que você puder com o seu funcionário e você saber que eles dependem de você, e não é só o funcionário, a gente tem 220 funcionários aproximados, mas nós temos também 2.800 colaboradoras que trabalham na rua, são indiretos, as revendedoras. Uhum. Elas também dependem de mim. Então é uma luta, eu preciso de criar produto, eu preciso ter produto novo, eu preciso ter opção de venda para ela, para que ela produza, que ela vende, que ela tenha uma boa comissão, a renda familiar aumenta. Então, quando eu olho para tudo isso, além da gratidão, eu me sinto assim, que é uma grande responsabilidade. Eu preciso tomar muito cuidado no que eu faço, onde eu ando, porque a gente acaba sendo referência, acaba sendo espelho e acaba sendo um patrão dessa turma toda. É verdade. Sr. José, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, sem dúvida alguma, nos agregou muito, um grande exemplo de empreendedor, um grande exemplo de pai de família, um grande exemplo de ser humano de uma forma em geral. Nesse momento eu gostaria de passar para as suas considerações finais. Quem agradece aqui, Alexandre, sou eu, a você, que fez o convite, a própria TVI, que nos está abrindo as portas. E eu creio que tudo na nossa vida é por Deus. Como eu te falei, Deus sem nós continua sendo Deus e nós sem Deus, nós não somos nada. Então eu sou grato pela oportunidade e eu espero que tenha agregado algum valor ao seu programa e principalmente para o ouvinte que acha que não é possível. A palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Basta somente crer e seguir adiante, que Deus vai ajudar, vai abençoar e nós vamos sair lá na frente com a vitória na mão, com certeza. Muito obrigado. Nada. Esse foi o senhor José Caldeira, proprietário da Primícia Lingerie. Obrigado a você, telespectador, que esteve conosco em todo o programa de hoje, agradecendo mesmo pela sua presença aqui e desejando, uma ótima semana e lembrando que no próximo domingo, aqui na TVI, em canal 8 da NET, às 7 horas da noite, temos um novo encontro. Grande abraço.